Virgínia, CPI das Bets, Carlinhos Maia. Vamos falar dessa galera agora. Pra quem não me conhece, oi, eu sou Martina Giovanetti, estudante de Relações Internacionais. Esse é o assunto do momento, né? Só se fala disso. Confesso que tudo que eu sei sobre essas pessoas é contra a minha vontade, mas é um assunto necessário pra gente falar, né? Eu acho que hoje em dia você ter influência, ser influencer e se manter neutro com relação a isso, primeiro que é mau caratismo, segundo que é, cara, é meio impossível. Querendo ou não, quem não se posiciona está se posicionando. E como eu não quero entrar nesse meio, eu já me posicionei nas redes sociais, né? Mas eu quero falar aqui no YouTube também de forma mais extensa o que eu penso dessa parada. Mas antes, se inscreve no canal, dá like nesse vídeo, compartilha esse vídeo com quem você gosta e comenta aqui embaixo CPI pra eu saber que você está prestando atenção no que eu tô falando. E sempre bom lembrar que o link para o meu Apoia-se, para você ser um apoiador do canal, apoiar o meu trabalho de forma mais direta e ter acesso a conteúdos exclusivos como podcast, grupo no Telegram comigo, Pílula de RI, onde eu explico conceitos de relações internacionais, essas lives que eu faço igual eu tô fazendo aqui agora na íntegra, e o seu nomezinho no final dos vídeos, tá? Como uma homenagem às pessoas que apoiam o meu trabalho. O link pro Apoia-se tá aqui embaixo, beleza? Parou! Eu estou concorrendo na categoria Curiosidades do Prêmio iBest e eu quero muito o seu voto, cara. Ai, Martinha, mas eu tô com preguiça, demora muito. Eu vou te mostrar que não demora. O link pra você votar em mim tá aqui embaixo, eu vou te mostrar. O link que tá aqui embaixo vai te levar pra essa página e pra vocês verem que eu não tô logada. Eu vou ter que logar pra mostrar pra vocês que não demora nem um minuto. Cliquei aqui em sim, selecionei meu e-mail, um momento, sim senhor, e pronto, votou, acabou. E é só fazer isso uma vez por dia, gente. Ó, não deu nem um minuto, não foi? É rapidinho. Eu quero muito seu voto, eu quero muito ganhar esse prêmio. Eu já concorri ano passado, só que eu descobri muito tarde, não consegui fazer campanha. Então bora votar. Já votou? Já votou? Então bora pro vídeo. Maquia e desabafa. Primeiro a gente precisa falar sobre uma coisa. Lembra aquele vídeo que eu fiz sobre o Café com Deus Pai e toda essa ascensão dos religiosos neoliberais no Brasil e como isso está ligado, né, a uma questão econômica, né? E eu acho que naquele vídeo eu aprofundei muito sobre como aquilo é parte da construção de uma influência que dá dinheiro, mas hoje eu quero falar um pouquinho com vocês sobre como isso também, né, o fato das pessoas caírem nisso, o fato das pessoas adentrarem esse mundo, o fato disso funcionar e o fato de se construir influência, isso tá ligado, né, à situação econômica que a gente tá vivendo. E quando eu digo a gente, eu digo mundo, não necessariamente o Brasil como uma sociedade isolada, mas principalmente o Brasil como um país que vive muito sob a influência e segue muito as diretrizes e o que acontece politicamente e economicamente nos Estados Unidos, né? Os Estados Unidos nem sequer é o nosso principal parceiro comercial, mas ele é, ainda assim, a maior economia do mundo e ele é um país que tem muita influência, principalmente aqui na América. Isso não é uma exclusividade do Brasil, mas sabe aquela frase que eu acho que foi o Bolsonaro que diz que tudo, ou um dos Bolsonaros, né? Que tudo que acontece nos Estados Unidos eventualmente acaba acontecendo aqui no Brasil? Isso é muito real, tá? A gente tende a seguir tendências políticas estadunidenses. E uma delas, né, é essa questão do conservadorismo crescendo entre os jovens. Eu vou chegar na parte das bets, tá? Calma aí. E quando eu digo conservadorismo, né, eu tratei um pouco nesse vídeo sobre Café com Deus Pai. Eu não tô falando só da religiosidade neoliberal. Eu também tô falando sobre costumes mais conservadores, eu tô falando sobre a volta de muitos pensamentos conservadores pro imaginário mais jovem, até pensamentos retrógrados, né, pensamentos reacionários que voltam à discussão pra galera mais jovem. Tem algumas coisas que podem estar ligadas a isso, tá? Existe a parte da psicologia que fala, tipo assim, não, os adolescentes, eles querem ser diferentes. E por um tempo, o padrão virou aquelas pessoas que lutam por direitos humanos. Aquela fase bem Temercore, assim, em 2018, ninguém soltava a mão de ninguém. Isso virou meio que o padrão. E aí, o diferente, o revolucionário virou o ser de direita. Faz sentido? Só que eu acho que vai pra além disso. Vamos voltar e fazer uma relação aí com moda, cultura e economia. Porque quando a gente fala que o Brasil ele é muito influenciado politicamente pelos Estados Unidos, isso também está muito ligado ao fato de que a gente é muito influenciado e a gente sofre muita influência do soft power americano. O que é o soft power, Martina? É aquela influência indireta, aquela influência cultural, política, que é feita por meio de filmes, que é feita por meio da moda, que é feita por meio de marcas. Mas especificamente aqui eu vou falar sobre a moda.
pra mim na tela uma roupa clássica dos anos 20, tá? Nos Estados Unidos. As saias ficaram mais curtas, as danças ficaram mais provocativas, as pessoas ficaram mais boêmias, tudo ficou mais festivo naquela época. E por que, Martina? Porque os Estados Unidos estava em ascensão econômica. Então a gente tinha um aumento no poder de compra e uma construção do estilo de vida boêmio como um estilo de vida, né? E quando eu digo boêmio, eu tô falando aquele estilo de vida gastador e tudo mais, como um estilo de vida da moda. E aí, isso deixava as pessoas mais liberais. Isso é uma coisa, tipo... E liberais que eu digo nos costumes, na cultura, tá? As saias ficam mais curtas, as pessoas ficam mais livres, assim, enfim. Porque os Estados Unidos estavam em ascensão econômica. E aí a gente tem a crise de 29, e na década de 30 a gente tem uma mudança radical na forma com que essas pessoas se comportavam, se vestiam, viam a sociedade. Principalmente eu tô falando aqui da elite, tá, galera? Por quê? A recessão traz conservadorismo. Porque as pessoas podem gastar menos, porque as pessoas tendem a tentar encontrar um inimigo comum, e isso traz muitos indicativos, discursos persecutórios, né? Aqueles discursos que tentam achar um inimigo em comum para justificar aquela crise que aquela sociedade está passando. Por uma época, na Europa, esse inimigo em comum foi os judeus. Grande parte das vezes são os comunistas. A gente teve até, aqui no Brasil, recentemente, uma narrativa de pessoas trans muito forte, né? Contra pessoas trans, contra pessoas LGBT, contra drag queens. E por isso, as pessoas acabam ficando mais conservadoras. Beleza, Martina. As pessoas estão mais conservadoras. O que isso tem a ver com hoje? Hoje, os Estados Unidos estão vivendo uma recessão. O que está acontecendo lá? Aumento dos movimentos conservadores. O que acontece no Brasil por consequência? Aumento dos movimentos conservadores. E aí, quando a gente tem essa galera, tipo o Carlinhos Maia, por exemplo, que acabou de ser convocado para a CPI das Bets, inclusive. O Rico, a Virgínia, o José Felipe, essa galera toda que meio que se vende, e isso a gente falou mais no outro vídeo, né? Como os paladinos da benfeitoria, do cidadão de bem e do conservadorismo cristão evangélico no Brasil. VTube também, enfim. Quando essas pessoas, elas são o sinônimo de conservadorismo, isso aumenta ainda mais a influência que elas têm. Até para divulgar golpe. Eu tava conversando com a minha avó e eu tava contando pra ela sobre essa CPI e sobre a Virgínia e tudo que aconteceu. O meu primo é advogado, ele tava aqui também, a gente conversou sobre e tudo mais, sobre o absurdo que tá sendo. E minha avó ficou sem entender, mas ela falou assim: Tá, mas quando ela divulgou o primeiro golpe, por que as pessoas não pararam de acreditar nela? E é aí que tá a questão. O público deles é, em grande parte, um público de classe C e D. Sua esmagadora maioria são analfabetas. Pessoas que não tiveram acesso a uma educação formal, que não têm capacidade de senso crítico, e não por escolha própria, obviamente, como é o caso da Virgínia e do Carlinhos Maia, por exemplo, que tem dinheiro e escolhem permanecer na ignorância em muitos assuntos. E aí a gente tem essas pessoas que são influenciadoras. Quando eu digo influenciadoras, também por essa questão de serem a cara da moral e dos bons costumes, né? O Carlinhos Maia sendo um cara que é homossexual e odeia homossexuais, eu nunca vi isso na minha vida. Ele odeia o fato dele ser gay, ele odeia a comunidade, assim, ele nunca se posiciona a favor de nada que diz respeito à comunidade, ele se diz um cara conservador. E aí a gente tem isso tudo mascarado por uma humildade que não existe, por aquele discurso, por falar o português errado, por aquele discurso de, ai, como meu dia corrido, já levei a Maria Alice no hipismo, já comi uma maçã, já comi meu mingau, já tomei minha creatina, por aquele discurso de, eu sou nordestino, eu vim de não sei onde, entendeu? Isso tudo pra mascarar, pra não transparecer a influência que eles têm, pra não transparecer o quão poderosos eles de fato são. E aí a gente, pra piorar essa situação, a gente tem uma CPI que não leva com a seriedade que deveria o assunto das bets. Se você não tá acompanhando, a pessoa que eu mais vejo falar sobre com muita coerência é o Felca. Se você ainda não conhece o Felca, onde você tá? Porque o Felca é completamente viral, né? Ele ficou viral, inclusive. Eu assisti ele muito antes disso, inclusive, gente. Eu acho que eu assisto o Felca desde 21. Ele viralizou fazendo aquele teste absurdo da base da Virgínia e tal, que virou meme em tudo quanto é lugar. Ai, tá certo isso, que não sei o quê. E agora ele tá se posicionando
muito com relação a essa questão das bets. Ele virou o grande nome dessa questão, na real, né? Tá fazendo live sobre, tá reagindo, tá, enfim, fazendo esse trabalho de conscientização. E o Felca, ele traz muitos relatos, ele traz estudos, ele conversa com pessoas que perderam tudo por causa das bets. Então, assim, se você quiser relatos, eu acho que o canal dele é o melhor. Mas aqui eu tô trazendo mais uma reflexão. Fato é, muita gente perdeu esse dinheiro. Muita gente vai continuar perdendo dinheiro. A CPI, infelizmente, acho que não vai ser suficiente para chegar e conscientizar a quantidade de pessoas que ela precisa conscientizar no Brasil. Eu concordo, foi o Ismael que falou sobre a Ismael. Não sei se vocês conhecem também, um divo. E ele falou sobre no canal. Cara, não deveria ser esses influencers que deveriam estar sendo chamados, né? Tipo, quem deveria estar sendo chamado é o dono dessas bets, né? Que nem no Brasil está, obviamente, mas as pessoas responsáveis por manter essas bets rodando no Brasil. Essas pessoas que deveriam estar sendo chamadas, mas obviamente elas não vão ser, porque isso envolve muito dinheiro e gente muito poderosa e gente muito perigosa, tá? E nem mesmo o governo brasileiro vai querer mexer com essas pessoas. Até porque a gente vive num estado burguês e o papel do estado é servir a burguesia. E hoje em dia, a burguesia mais poderosa é essa galera das casas de aposta. Eles têm muito dinheiro, é um absurdo. Qual que é o meu ponto aqui? Concordo que as pessoas que deveriam estar sendo chamadas não estão sendo chamadas. Porém, devido ao convite dessas pessoas, que essa CPI ganhou o tamanho que ganhou, a repercussão que ganhou, e é por isso que eu tô falando disso aqui. Querendo ou não, o assunto das bets e tudo mais, eu sempre tratei sobre nas minhas redes sociais, mas foi isso que evidenciou o assunto para que eu pudesse trazer para vocês essa reflexão de que a influência e a presença dessas pessoas e a divulgação que elas fazem de casas de aposta e de golpe, de não sei o quê, e mesmo assim as pessoas continuam acreditando nelas por causa do tamanho da sua influência, se deve a uma questão muito maior. Se deve a uma influência que eu acho que a gente não consegue nem medir. Uma influência que é muito maior que eu, muito maior que você que tá aí me assistindo, muito maior que o Felca, é muito grande. E é por isso que essa luta, ela é tão injusta. É uma luta que a gente não vai ganhar. Porque, primeiro que a gente não poderia ganhar, porque vidas já se perderam por causa desse negócio, né? Mas assim, no que a gente poderia fazer, a gente não vai. Ah, Martina, existem pessoas tão influentes quanto eles que não divulgam casas de aposta. Sim, mas essas pessoas também não se posicionam. Nenhuma pessoa que atinge classe C e D, que é a esmagadora maioria do Brasil, que atinge pessoas analfabetas, que é a esmagadora maioria no Brasil, tanto quanto a Virgínia, o Carlinhos Maia, o Rico, qualquer uma dessas pessoas que está envolvida aí nessa falcatrua toda, Neymar, nenhuma dessas pessoas vai se posicionar contra a casa de aposta. Vocês viram alguma? Eu não vi. Ah, Martina, o Pedro Bial se posicionou. Sim, gente, o Pedro Bial é um global. Mas ele é um global da área intelectual dos globais. Ele não apresenta mais o BBB. O programa dele é um programa cabeça, que nem todo mundo acompanha. Nem todo mundo segue o Pedro Bial. As pessoas grandes não estão se posicionando. As pessoas grandes estão divulgando a plataforma que tá pagando muito. Spoiler, galera, a plataforma não paga muito. Quando a gente fala, vivemos num sistema capitalista, o pessoal automaticamente para de ouvir o que a gente tá falando. Mas vivemos mesmo. E aqui eu não tô nem falando isso pra tecer uma crítica. Eu tô falando pra gente cair na real. Vivemos um sistema capitalista. Perfeito? Ponto final? Estamos entendidos com relação a isso? Ótimo. Visto que vivemos num sistema capitalista, o que as empresas querem? Gerar capital, que é isso que garante o poder delas. O poder está atrelado à capital. Ninguém duvida disso, né? Não é à toa que quem sempre tem mais poder é quem tem mais dinheiro. Eu acho que você pode ser o asno que for, você não vai duvidar disso. Dito isso, uma casa de aposta é uma casa de filantropia? Não é. Então, eles têm um objetivo monetário. Se eles têm um objetivo monetário, eles precisam atingir esse objetivo por meio das atividades deles. Que atividades são essas? Apostas. Se você ganhasse, eles iam sair no prejuízo. Ninguém é filântropo aqui. Ninguém tá fazendo porque é bonzinho. Ninguém vai te dar dinheiro de graça. Ai, mas eu fiquei sabendo do caso do fulaninho. Cadê fulaninho? Deixa eu falar com fulaninho. Por que nunca é alguém que dá pra gente contatar, conversar? Por que essa pessoa nunca tá postando os ganhos dela? Por que eu nunca vi com os meus próprios olhos uma pessoa que mudou de vida com a aposta? E eu não tô nem falando assim, gente, de gente anônima também não, tô falando de famoso também. Você acha que se fosse de fato um investimento, de fato uma coisa pra você investir, que desse dinheiro, a Virgínia não apostava toda a fortuna dela lá? E por que ela não faz isso? Então, o fato é pra você perder, ponto final. Não tem nada que você possa ganhar com o tigrinho. Mas mesmo assim, essas pessoas divulgam e mesmo assim elas mantêm a influência delas. A minha reflexão hoje com vocês seria mais do porquê. Acho que essa pergunta da minha avó me fez abrir muitos olhos, assim, tipo...
Não abrir os olhos, porque eu já sabia de tudo isso, mas tipo assim, me questionar mesmo, colocar os meus pensamentos em voz alta. Tá óbvio do porquê. Os Estados Unidos estão vivendo uma recessão econômica. O Brasil tende a seguir políticas econômicas e de cultura dos Estados Unidos. Estamos assumindo papéis de uma sociedade que está em recessão econômica, papéis mais conservadores. As pessoas que representam o conservadorismo no Brasil hoje e que têm uma influência ligada, eu não tô falando de política aqui, tá? Tô falando de lifestyle. Tem uma influência ligada à blogueiragem, à influência digital mesmo. Não tô falando de político, não. São as mesmas que divulgam esse tipo de plataforma. E é um público alienado, um público que não tem letramento suficiente para questionar essa influência dessas pessoas e o quanto essa influência é tóxica. E é exatamente por isso que a gente tá vivendo uma epidemia desse negócio no Brasil. No Brasil não, no mundo, mas principalmente em países pobres, países em desenvolvimento, países do sul global, que é o caso do Brasil. Entenderam? E aí eu vou ter que concordar com o Rico, porque ele disse assim, a gente só tá divulgando porque o Congresso aprovou. Houve alguma preocupação de sua parte ou da equipe sobre esse possível impacto social, não? Então, se eu divulgo hoje é porque o Congresso o aprovou. Então, acho que esse pensamento deveria vir de vocês também. Isso é verdade. O Congresso brasileiro é culpado disso também. Não é só porque eles demoraram a investigar, não é só porque eles demoraram a formar uma CPI. Não, vocês deixaram. Isso é culpa de vocês. Representantes públicos que deveriam ser o porto seguro, que deveriam ser as pessoas responsáveis por manter a saúde mental também, porque saúde também é mental, dos seus eleitores e cidadãos. E vocês não só falharam nisso, como atrapalharam completamente, pioraram absurdamente essa epidemia no Brasil. Acho que epidemia tem que ser global, né? Ou é pandemia que é global. Enfim, essa tendência crescente de jogos de aposta, né? Desculpa, gente, tô concentrada no meu rimo. Mandaram aqui no chat. Aliás, eu tenho uma conhecida que vive em vulnerabilidade e pegou até empréstimo para jogar nesse mercado e é desesperador. É isso. Eles atingem apenas pessoas... Atingem de verdade apenas pessoas em vulnerabilidade, pessoas que já têm uma tendência a vício em apostas e pessoas sem letramento suficiente para entender o que aquilo realmente significa. Pessoas que vão perder tudo, pessoas que vão passar fome em um Brasil que já tem uma taxa de pessoas em situação de insegurança alimentar muito grande. E aí que quando recebem um auxílio, né, do governo, gastam nessas apostas. Por quê? Porque a Virgínia falou que é uma renda extra. E essa pessoa só quer melhorar de vida. Essa pessoa só almeja um dia chegar onde a Virgínia chegou. Porque ela veio do nada, né, gente? O Carlinhos Maia veio do interior. Veio do Nordeste, não tinha nada, não era ninguém. Eu também não sou ninguém, eu também sou do interior do Nordeste. Então se eu pegar a minha Bolsa Família e aplicar no Tigrinho, eu vou ser tão grande quanto o Carlinhos Maia. Se eu me humilhar na frente do rancho por dias, embaixo de chuva, embaixo de sol, eu vou ser igual o Carlinhos Maia. Porque é isso que ele tá me vendendo e eu confio nele. Se essa galera continuar a jogar no Tigrinho e perder dinheiro, vamos ser igual aos Estados Unidos, falidos. Sim. Se não me engano, apostas foi o segundo meio de investimento que o brasileiro fez em 2024. Só perdeu pra poupança. E sabe por que não proíbem? E eu tô falando sério. Porque se envolve muito dinheiro. Tá na Globo, pô. Sabe? Tipo assim, eu não tô nem falando só da Virgínia, só do Carlinhos Maia, só... Tá na Globo em horário nobre. Sabe? Passa bet na hora do Jornal Nacional. Mandaram aqui que se retirar a publicidade das bets, já resolve boa parte do problema. Eu concordo. Eu acho que eu falei tudo o que eu tinha pra falar sobre esse tema, assim, acho que não tem muito mais o que dizer. Quis trazer pra vocês porque, realmente, assim, é muito triste o que tá acontecendo no Brasil. Eu fico, de verdade, muito chateada que o mercado de influência esteja caminhando pra esse lado, né? E apoiem criadores que não divulgam aposta, que estão tentando fazer o seu de forma honesta, que estão tentando fazer o seu aos pouquinhos, né? É por isso que eu falo tanto do meu Apoia-se, é por isso que eu falo dos meus projetos. Eu lancei um e-book agora que tem links de jornais do mundo inteiro. Literalmente, cada país tem 3 fontes diferentes pra vocês comprarem. O link tá aqui na descrição pra quem estiver vendo no YouTube. E aqui, tentando aos pouquinhos, tentando conscientizar vocês sobre coisas políticas, de relações internacionais aos poucos. E não é fácil, tá, galera? Não é fácil ver a galera ganhando dinheiro a rodo e você aqui, ó, aos pouquinhos. É isso aí, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. É um vídeo pesado, é um vídeo difícil, mas é um vídeo necessário, né? Principalmente no momento que estamos vivendo agora. Até o momento que eu gravei esse vídeo, Carlinhos Maia ainda não foi pra CPI. Eu não sei se ele vai ser de fato convocado. O Felca aparentemente vai ser chamado também. E eu quero muito assistir, muito ver o que ele vai dizer, como ele vai trazer a posição dele. E é isso, gente. Um beijo pra vocês, pra você que tá vendo o vídeo no YouTube. Até o próximo. Tchau, tchau. Bora votar. Já votou? Já votou? Então bora pro vídeo.